Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos, Pai, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, nós cremos em Ti, colocamos a nossa vida, nossa família, tudo que temos e tudo que somos diante de Ti e te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós. Guarda a nossa casa, guarda a nossa entrada e a nossa saída e nos livra da maldade desse mundo, da inveja, das contrariedades, que toda resistência espiritual seja quebrada. Nesse terceiro dia de propósito que nós estamos, Senhor, do propósito de Daniel, orando por uma resposta, chegamos diante de Ti e te pedimos, Pai, libera respostas do céu. Queremos entender, queremos direção. Há pessoas que estão aqui nesse propósito, estão clamando, pedindo uma direção do Senhor, pedindo uma palavra do Senhor, pedindo que o Senhor as guie, pedindo que o Senhor as direcione. E nós cremos, ó Deus, que Tu já estás trabalhando. Por isso, Senhor, tenha toda a liberdade, nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus para entrar em cada área da nossa vida, para fazer ajustes, para tirar o que precisa ser tirado e para colocar o que precisa ser colocado. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes somos orgulhosos, porque muitas vezes, ó Deus, não vemos as coisas da maneira como o Senhor vê. Por isso, Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, chamamos a presença de Jesus Cristo aqui nessa oração, invocamos o Teu nome, Jesus, e a Tua palavra diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus, invocamos o Teu nome. Cada pessoa que está entrando aqui nessa oração está invocando o nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. E no nome de Jesus nós declaramos por terra agora todo tipo de ação maligna, todo tipo de planejamento das trevas, tudo que é armadilha, que é laço do passarinheiro, tudo aquilo que é acidente. Nós oramos por livramento do Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que a Tua boa mão seja sobre nós. E te pedimos, Pai, coloca a Tua mão sobre cada pessoa que está aqui nessa oração e nesse propósito, que os atrapalhos caiam por terra, que as coisas que estão amarradas, coisas que estão em nós, sejam desamarrados, agora sejam desfeitos em o nome de Jesus Cristo. E declaramos, Pai, que estamos avançando, nós e nossa casa, estamos debaixo do cuidado do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, rendemos nosso coração a Ti, Pai, rendemos nossa vida a Ti, rendemos tudo que temos a Ti e declaramos, o Senhor reina em nossa vida. O Senhor reina em nossa casa, queremos a Tua presença na nossa vida, queremos a Tua sabedoria, queremos o Teu favor, queremos o Teu toque, amado Espírito Santo, sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Abra as portas, Pai, que essa pessoa está pedindo a Ti. Trava, Pai, aquilo que vem contra nós para tentar, Senhor, de alguma maneira trazer atraso ou trazer bloqueios. Nós declaramos por terra todo tipo, Senhor, de inveja, todo tipo de ação contrária em nome de Jesus. Eu oro também em favor daquele que está doente para que seja curado. Todo aquele que chegou nessa oração doente ou que está orando por alguém que está em tratamento ou está doente, Senhor, nós oramos por um milagre. Em o nome de Jesus Cristo, que toda doença, que todo câncer, que toda doença crônica, que toda alergia, que toda fibromialgia, que toda artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, renda-se a Jesus Cristo. Oramos por cura, cura nos joelhos,
cura nos braços, nas pernas, na coluna. Oramos, Pai, por todo tipo de problema no pescoço. Oramos por feridas abertas e oramos pela saúde dessa pessoa. Oramos por aqueles que têm pressão alta, diabetes, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Sim, nós oramos pela cura dessa pessoa. Cremos que Jesus Cristo cura, cremos que Jesus Cristo opera milagres, cremos que Jesus Cristo salva e oramos por um milagre agora na vida dessa pessoa. Também oramos, Pai, para que o Senhor leve embora toda ansiedade, toda angústia, todo aperto no peito, toda aflição, toda perturbação. Leva embora, Senhor, e traga vida para essa pessoa. Derrama do teu favor sobre ela e sobre a sua casa, em o nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a tua bênção e pedimos o teu favor, Senhor Jesus. Aleluia! E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Há pessoas aí que estão me ouvindo, que têm enfrentado muitas confusões, até mesmo dentro da família. Pessoas que não estão se acertando com as conversas. Pessoas que não estão nem se falando. O Senhor me mostrou isso enquanto eu estava aqui, começando essa oração. Por isso, que todo tipo de confusão na tua casa, na tua família, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Deus também me deu uma palavra. Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, de nome Ailton. Deus está visitando você, Ailton. Deus está visitando tua casa, tua família. E tudo aquilo que estava bloqueando bênçãos na vida de vocês, no caminho de vocês, está caindo por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Também quero liberar uma palavra para a Lucimara, que Deus está falando muito forte aqui no meu coração. Há um grande chamado de Deus na tua vida, Lucimara. Há talentos que Deus colocou em você e a minha oração é para que esses talentos, esses dons sejam despertados no poderoso nome de Jesus Cristo. Também há uma pessoa que está me ouvindo, que faz aniversário dia 2 de março. Deus está visitando você. Deus está renovando tuas forças. Deus está tirando cargas. Eu vi muitas cargas de peso, de opressão, vindo sobre você, aonde você estava sobrecarregado, estressado. O Senhor está trazendo um renovo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, seja você quem for, Deus está trazendo um renovo sobre você. Há uma pessoa que está orando por uma propriedade que precisa vender, mas está enrolada, está com dificuldade de arrumar os papéis. Eu quero liberar uma palavra. Deus vai colocar a pessoa certa no teu caminho para que isso seja desenrolado, para que isso seja alinhado em nome de Jesus. Tem uma pessoa que Deus está visitando com problema no ombro esquerdo, que está aqui me ouvindo. Jesus Cristo dá saúde agora. Receba o milagre de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está contigo. Amém? O Senhor está contigo, o Senhor está te visitando. Há uma pessoa do ano de 85 que está aí me ouvindo e que Deus está te visitando.
Deus está respondendo uma oração tua, em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus, o Senhor me mostra algo que está se abrindo, muito belo, que Deus está preparando para ti e para a tua casa. É uma alegria para mim estar aqui com cada um de vocês. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, coloca aqui nos comentários, Deus está me dando resposta. Escreve aí, Deus está me dando resposta. Estamos no 3º dia do nosso propósito de oração e de jejum, certo? E cremos que Deus está trabalhando, está operando. Você é livre para fazer o jejum, se puder fazer, se tem saúde para fazer, faça. Se não, participe apenas da oração. Eu estou em oração e jejum. É livre para você fazer o jejum que Deus tocar no seu coração. E como eu disse, se você não puder fazer o jejum, faça só a oração, ok? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra que Deus me deu. E gostaria de pedir que você deixasse a sua curtida aqui nessa oração, o teu like, isso é muito importante. Então eu quero pedir essa gentileza. E se puder compartilhar também com 10 pessoas, faça isso. Passe à frente a bênção. Você está sendo abençoado, tem que abençoar a vida de outras pessoas, amém? Tem que abençoar, tem que passar à frente a bênção de Deus. Eu quero falar hoje sobre portas. Deus, ele não abre apenas algumas portas, ele abre portas sobrenaturais. E eu quero falar hoje das portas sobrenaturais. Há portas que são verdadeiras portas sobrenaturais, onde existe um favor diferente quando Deus ele abre certas portas para você. A Bíblia nos diz em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. Jesus se apresenta como porta, um ponto de acesso para uma nova existência, para uma nova dimensão. Mas repare que ele não apenas promete a entrada, ele promete trânsito e sustento em um outro tipo de dimensão de vida. Porque aqui diz, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Olha só, primeiro é a salvação. Quem tem Jesus como seu Senhor, quem entra por essa porta, quem aceita Jesus, quem coloca Jesus no centro da sua vida, salvar-se-á, a Bíblia diz, e diz aqui, e entrará e sairá e achará pastagens. A Bíblia está falando de sustento sobrenatural. Existem portas que não apenas mudam circunstâncias, podem mudar dimensões na vida de uma pessoa. Ela sai de um lugar de escassez para entrar num lugar de muita prosperidade, de muito avanço. Tem gente que diz assim, não, o Evangelho, você não pode pregar sobre prosperidade, é o Evangelho da prosperidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a coisa mais importante na vida de uma pessoa é a salvação. Todos nós concordamos com isso. Mas eu não tenho como acreditar que Jesus apenas salva. Jesus, ele também abre caminhos. Jesus, como está escrito aqui, ele é uma porta que leva você para uma nova dimensão. Uma dimensão de sustento sobrenatural. Achará pastagens, a Bíblia diz. O que está escrito no Salmos 23? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos é o mesmo Jesus? O bom pastor é o mesmo Jesus? É o Jesus que me faz deitar em um lugar de abundância, em um lugar de prosperidade? Agora, o que as pessoas confundem é que prosperidade é igual a riqueza e prosperidade não é igual a riqueza. Tem muita gente que é próspera, mas ela não tem rios de dinheiro, mas o que ela tem é o suficiente para ela. Prosperidade é você ser abençoado, é você ter o necessário, é você poder realizar seus sonhos. Eu acredito que uma das palavras que define verdadeiramente prosperidade é você conseguir viver essa vida e realizar tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Certo? O que Deus colocar no seu coração. Não estou dizendo coisas que você pega aí no seu coração. Eu estou dizendo de coisas que Deus coloca no seu coração. Então, para mim, a verdadeira prosperidade é isso. É você poder realizar tudo aquilo
que Deus colocar no seu coração. E a Bíblia diz que quem entra por Jesus, além da salvação, vai entrar e sair e encontrar pastagens, sustento, provisão. Em Gênesis 28, 17, a Bíblia diz: e temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar que não seja a casa de Deus, e é a porta dos céus. Ou seja, foi o que aconteceu com Jacó em Betel. Ele dormiu como fugitivo e acordou tendo visto o céu aberto. O lugar não mudou, a percepção espiritual dele é que se abriu. Então, quando se abriu uma porta no céu, abriu a percepção espiritual de Jacó. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que é muito importante, gente. Você tem que compreender que quando alguém entra no caminho da fé, alguém começa a andar com Jesus, a sua percepção espiritual muda. Muda totalmente. Sabe, eu confesso para vocês, eu não sou o tipo de pessoa que sonha todos os dias. Já falei para vocês aqui N vezes, certo? Eu não sou o tipo de pessoa que sonha todos os dias, tem gente que sonha todos os dias, mas eu não sou assim. Mas semana passada eu estava nos Estados Unidos, eu tinha evento lá, e eu tive 2 sonhos, sabe, que aconteceu na mesma semana, 2 sonhos que aconteceram na mesma semana. Foi assim, revelação pura de Deus, isso não é de acontecer comigo, a não ser lá no início da minha conversão, que eu tive sonhos frequentes, mas depois disso, assim, foram muitos sonhos esporádicos, sabe, ao longo da minha jornada com Jesus. Mas na semana passada, quando eu estava nos Estados Unidos, eu tive 2 sonhos, assim, em sequência. E ontem, antes de dar o problema que nós tivemos, né, não sei se você sabe, mas nós tivemos um problema muito, muito ruim ontem. Demoramos para resolver, certo? Meu pessoal chegou cedo no escritório e saiu tarde. E, enfim, conseguimos resolver, mas até agora estamos com algumas coisas ainda resolvendo. E graças a Deus, né, pelo livramento que Deus nos deu, por tantas coisas, mas foi um ataque espiritual terrível também, porque não é coisa só natural. E eu tive um sonho ontem, né, durante a madrugada, que estava lutando corporalmente com alguém. E quando acordei pela manhã, né, tivemos aquele problema. E eu posso afirmar para você uma coisa: Deus, Ele fala conosco. Essa percepção espiritual, quando você começa a caminhar com Jesus, ela se abre para você e você fica muito mais sensível para ouvir a Deus, muito mais sensível para perceber as coisas espirituais. E eu me lembro muito bem, antes da minha conversão, eu tive uma experiência que eu pensava que era a minha consciência, que eu ia no banheiro quando eu era criança. E muitas vezes, sabe, criança apronta, criança faz o que não deve. E eu entrava no banheiro e uma voz falava comigo. E eu pensava que ali era a voz da minha consciência falando comigo. Mas hoje eu sei que era Deus falando comigo muitas vezes. Era Deus falando comigo, era Deus conversando comigo, era Deus dizendo: Vinícius, você não pode ser assim, você não pode fazer isso, você tem que andar por aqui. Ou seja, eu entendi anos depois que ali não era a voz da minha consciência, era a voz de Deus falando comigo. Agora, a minha percepção espiritual mudou radicalmente depois de eu ter aceitado Jesus como meu Senhor. Eu tive visões espirituais, eu tive revelações de Deus, eu tive sonhos proféticos, eu tive experiências com o Espírito Santo, eu tive momentos com Deus que me marcaram profundamente. Ou seja, a percepção espiritual de quem caminha com Jesus é diferente. Não tem como dizer que é igual. A pessoa pode ter uma fé em Jesus, a pessoa ela pode ler a Bíblia, mas somente quando ela entra pela porta, que é Jesus, a percepção espiritual dela muda. Jacó, até aquele momento, quando ele parou no deserto e ele dormiu, ele era um homem assim, enganador, ele era um homem fraudulento, ele era um homem sem experiência com Deus, ele era um homem que o pai dele era alguém da fé, mas ele era
sabe, apenas um observador, um espectador, nada tinha acontecido com ele, nenhuma porta se abriu para ele, ele não entrou por outra dimensão. Mas, depois da experiência dele em Betel, que se abriu uma porta no céu, e ele teve um sonho profético, ele teve uma visão, um sonho, e ele viu anjos de Deus subindo e descendo, e ele ouviu a voz de Deus. Quando Jacó acordou, ele já tinha entrado por uma outra dimensão. Ele cruzou aquele deserto sem nada. Na verdade, ele cruzou aquele deserto com acusação, com promessa de morte. Era tantas coisas sobre Jacó, mas daquele dia em diante ele entrou para um lugar de provisão, ele entrou para um lugar de sustento. Então eu creio, tá? E eu quero que você entenda que a primeira porta sobrenatural que muda completamente a dimensão do homem, que muda as circunstâncias na vida de um homem, essa primeira porta se chama Jesus, certo? Quem acessa essa porta, quem entra por Jesus, se convertendo, se entregando a Jesus, entra num lugar de sustento, entra num lugar de pastagem sobrenatural. Então, eu creio, Jesus salva. Amém? Ok. Jesus salva, não há discussão sobre isso. Agora, Jesus não apenas salva, ele faz você entrar numa nova dimensão, que é a dimensão do reino de Deus. E dentro dessa dimensão do reino de Deus, existe pastagens, existe sustento, existe sobrenatural de Deus. Ok? Então, esse é o entendimento e a mentalidade que nós devemos ter. Eu quero que você entenda, da mesma forma, quando Lídia ouviu Paulo à beira do rio, a Escritura registra que o Senhor lhe abriu o coração para que atendesse às coisas que Paulo dizia. Deus abriu o coração para ela entender. Ou seja, antes ela não entendia. E a coisa mais incrível, gente, eu já tinha aberto a Bíblia antes da minha conversão, mas eu nunca tinha entendido. Eu comecei a entender a Bíblia quando eu conheci Jesus. Sabe, meus olhos espirituais se abriram. Eu comecei a ler, a mergulhar. Bem, eu li a Bíblia inteira em 2 semanas e meia. De tanta fome que eu estava por Deus, de tanta fome que eu tinha, sabe, de entender aquele livro sagrado. E antes eu não entendia nada. Tanto que talvez tenha lido 1, 2, 3 capítulos antes da minha conversão, e não entendi nada de nada, mas quando eu entrei pela porta, que é Jesus, nasci de novo, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu comecei a entender a Bíblia, eu comecei a entender a palavra de Deus, a minha percepção espiritual abriu. É isso que acontece quando você entra no caminho, quando você entra por Jesus. É uma porta sobrenatural. Amém? Glória a Deus, é tremendo. Eu vou continuar essa mensagem na oração da noite hoje. Eu quero pedir para você que está aqui junto conosco, compartilhe essa oração com outras pessoas. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Esse aqui é meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui o meu site. Não vou poder colocar o site para vocês, mas o meu site aqui é www.vinicius07.com.br, ok? Esse aqui é outro computador. O meu site é www.vinicius07.com.br. Inclusive, pessoal, toda a comunicação que você quiser ter conosco agora vai ser pelo site, tá? O nosso site ali está totalmente seguro agora. Nós colocamos várias proteções nele, para que as pessoas possam falar conosco através do site. Ok? Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Se você não mudar a forma como você pensa, você não acessa o que Deus tem para a sua vida. Esse livro aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Nesse livro aqui eu relato algumas experiências que eu tive com Deus e como Deus sempre, através da história, também usou sonhos para falar com os homens, certo? Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius07.com.br. Eu quero agora orar pela sua vida. Nesse domingo eu vou estar ministrando em Alphaville, Barueri,
na Avenida Aruanã, número 120. E você é nosso convidado. Domingo agora, 9 da manhã, eu vou trazer uma palavra, como viver fora da curva. Eu vou falar sobre a vida do profeta Daniel, como Daniel foi alguém fora da curva, tá? Eu vou falar sobre isso. Gente, vai ser tremenda essa palavra que eu vou pregar domingo agora, às 9 da manhã, tá? E eu convido você a estar junto com a gente. Muita direção e muita resposta vai vir através da palavra desse domingo. Pode anotar aí. Amém? Deus está falando algumas coisas aí comigo já durante toda essa semana e vai ser tremendo. Eu quero pedir a você que está aqui, me ajuda a compartilhar essa oração. Manda aí para 10 pessoas. Todos podem fazer isso. Passe à frente essa oração. Amém? E estamos hoje no 3º dia. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários agora qual a direção que você está buscando, qual a resposta que você está buscando para a sua vida. Coloca aqui nos comentários, escreve aqui nos comentários qual que é a resposta que você está aguardando nesses 21 dias de jejum e oração. Qual a resposta que você está aguardando diante de Deus? Coloca aqui nos comentários qual que é a resposta que você está aguardando, o que você está pedindo a Deus, tá? Enquanto você escreve aqui nos comentários, eu lembrei de compartilhar um testemunho que eu ouvi. Eu quero compartilhar esse testemunho aqui com vocês, certo? Deus tem feito coisas maravilhosas. Deixa eu pegar, acho que está aqui nesse outro telefone. Eu quero compartilhar esses testemunhos aqui. Olha esse testemunho que eu recebi aqui, da Maria Aparecida. Eu sigo as suas orações há muito tempo e minha filha, casada há 10 anos, não conseguiu engravidar devido à endometriose. Oramos na campanha passada e, para a honra e glória de Deus, ela engravidou. Muito obrigado pelas orações. Também recebi o testemunho da Cristina Ferreira. O testemunho da cura do câncer, na retirada do esôfago, que tinha câncer. E meu marido não vai precisar fazer quimioterapia e nem rádio mais. Glória a Deus. Cristina Ferreira, Deus te abençoe. Deus é Deus de milagres. Amém? E eu quero orar agora pela sua vida. Já escreveu aqui nos comentários? Já escreveu? Vamos orar? Amado Espírito Santo, consagro a Ti agora cada pedido de oração. Consagro também o dia de hoje a Ti e pedimos a bênção do Senhor. Amado Espírito Santo, Tu estás operando aqui. Tu és Deus de respostas. Quebra as resistências espirituais, os bloqueios, os impedimentos. Senhor, a minha oração neste momento, em favor de cada pessoa que está orando junto comigo, é que haja uma intervenção do céu agora. Espírito Santo, intervém na vida dessa pessoa. Toque-a com o Teu poder, toque-a com a Tua graça e toque-a com o Teu favor. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que pessoas sejam visitadas pelo poder de Deus, para que haja uma liberação do céu sobre a vida dessa pessoa. Derrama da Tua graça, da Tua Shekinah, do Teu favor sobre a vida dessa pessoa, em o nome de Jesus. Tu és Deus de resposta, e assim como Daniel orou e jejuou e teve resposta do céu, nós oramos também para que respostas do céu sejam liberadas, respostas de cura, respostas financeiras, respostas na saúde, respostas de favor. Senhor, e abre portas, e que pessoas possam entrar pela porta principal, pela porta sobrenatural que é Jesus hoje, invocando o nome de Jesus, que pessoas entrem em novas dimensões, que comecem agora a ter uma percepção melhor, que entendam a palavra, todo bloqueio que pessoas têm com a palavra de Deus, pessoas que têm impedimento de entender, de perceber as coisas espirituais, que todo bloqueio na mente, todo impedimento espiritual caia por terra, e que o Senhor abra o entendimento dos teus filhos e filhas agora, abra seus olhos espirituais, que eles possam entrar por essa nova dimensão, por meio de Jesus Cristo, e encontrar sustento, encontrar prosperidade, encontrar pastagens. Eu quero declarar vitória sobre a vida dos teus filhos, Pai, e que toda resistência espiritual, tudo aquilo que está atando o negócio, tudo aquilo que está atando vidas, tudo aquilo que está bloqueando, tudo aquilo que está impedindo caminhos, nós oramos agora para que tudo isso seja removido, e que o poder de Deus toque em tua vida, que respostas do céu venho sobre ti e sobre o teu caminho. Abençoa a vida de cada pessoa que está aqui. Apresento cada pedido de oração a Jesus e pedimos uma bênção. Amém e amém. Glória a Deus. Se você creu e recebeu, compartilhe essa oração. 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui. Eu vou falar sobre o lugar da casa do pão.
Aonde é a tua casa do pão? 9 da manhã eu vou estar aqui ao vivo junto com vocês e depois às 18 horas. Deus abençoe a todos e até mais, se Deus quiser.